literatura pretensiosa. Hoje aqui em Valinhos, casa do professor Edson, vamos falar sobre Lord Byron e Batman. o que tem a ver romantismo com Batman? Imagine. O que você acha? O Batman é o principal herói, se for um herói, é o principal herói romântico dos norte-americanos, da criação artística, dos quadrinhos. Ah, isso é verdade. Houve o episódio da Grande Depressão, depois da crise de 29, da crise da Bolsa, e muitos heróis apareceram com as cores da bandeira dos Estados Unidos, Mulher Maravilha, Super-Homem, Capitão América, mas o Batman parece fazer um contraste com essa coletânea de heróis clichê, digamos assim, porque ele parece ser um bandido do mal. Qual é o mesmo nome da cidade do Batman? Gotham City. Cidade gótica. Para mim, dentro do romantismo, há uma figura marcante do final do século XVIII que escreveu Dom Juan, que é o Lord Byron, soturno, um tanto místico, triste, e principalmente a gente sabe que existe uma história envolvendo a biografia do Batman, como é? Batman é um personagem que é construído, todas as atitudes de adulto do Batman com a sua máscara, o Batman com a sua fantasia, todas as suas atitudes, todas as suas ações, elas são construídas em busca de uma compensação por uma infância com sofrimento. E isso explica muito sobre o que a gente fala no romantismo, sobre a trajetória do eu, a trajetória do indivíduo. O Batman é o único dos super-heróis dos norte-americanos, da criação dos quadrinhos. Ele executa todas as suas ações para compensar os sofrimentos dos traumas da sua infância. Nossa, essa é uma história interessante, porque é um herói problemático que nos remete às narrativas iniciais do romantismo. Não dá para não lembrar dos Três Mosqueteiros, Alexandre Dumas, que é, digamos assim, o Frankenstein dos franceses. É uma série de trabalhos envolvendo heróis e cada um com uma personalidade dos Beatles, né? Não, acho que não. Mas o romantismo, ele tem uma literatura baseada na narrativa e ela é sempre cheia de aventuras. Isso está no Batman, está também em outros super-heróis do século XX, mas Batman nos remete sim ao início do século XIX, finalzinho do XVIII, quando falamos do Lord Byron e essas questões que envolvem a tragédia, a morte como solução para os problemas existenciais das figuras. O romantismo ele é uma escola literária um tanto superficial, mas por conta do individualismo. Cada figura vai observar o mundo da sua maneira. Isso é legal do Batman. E é importante observar o indivíduo em conflito com o mundo em que vive. O Batman é um cara que vive num ambiente de caos social. Sim. Poderia ser Grande Depressão, poderia ser um ambiente soturno, escuro, mas o Batman tem conflito constante com o mundo que vive. Todos os indivíduos na série do Batman têm esse problema. Gotham City é o caos social. Não basta só lidar contra o Coringa, contra o Homem de Gelo, a ideia é lutar contra si próprio. A gente observa isso bastante nessa dicotomia entre o que é bom, o que é ruim, o que é mal, o que é bem. Bastante interessante esse tipo de luta que existe, que os filmes legais, né? Não vou dizer que são todos, eu tenho ressalvas em relação a filmes sobre o Batman nos últimos 20, 30 anos, mas a história original sempre vai colocar em xeque essa questão do que é bem e do que é mal. Sim, principalmente porque no cinema há diferentes Batmans. O Batman da década de 90, por diferentes autores, criado por diferentes diretores, é diferente do Batman que a gente assiste hoje, na trilogia, nas séries dirigidas pelo diretor Nolan. É um Batman diferente do que se vê por aí. O Batman da década de 90, de 80 é o Batman que é o herói clássico. Sim. Herói das crianças, salvador das donzelas. Esse Batman a gente não encontra mais no cinema hoje. O dado da cor escura, da cor preta, também combina com isso que foi dito aqui no começo, que é o nome da cidade, cidade gótica, Gotham City. Ser gótico, desde a Idade Média, significava violência, né? Eram os romances góticos de cavalaria, e esse nome foi recuperado no romantismo do século XIX, por conta também de Frankenstein, que é uma grande ilustração desse tipo de literatura. Há escritores góticos que não são românticos, que vieram depois, como Bram Stoker, com Drácula, Arthur Conan Doyle, de Sherlock Holmes, e Edgar Allan Poe, posterior ao romantismo. O gótico nunca morreu, em que pese o tema ser a morte. Não deixe de curtir nossa página. Obrigado.